E aí, meu irmão, tudo bem? Ontem não consegui gravar nada, você sabe por quê? Melhor que eu. Mais uma vez, obrigado por estar ajudando aí, cuidando de tudo. Tá bom? Eu vou continuar gravando esses vídeos aqui. Deixa eu deixar esse vídeo aqui falar um pouquinho sobre algumas coisas que você perguntou. E é justamente isso que eu precisava, sabe? De perguntas, porque pensar sozinho, você sabe, a gente é muito limitado, qualquer pessoa é limitada. Então, quando você, por isso que dizem, né? Quando nós ensinamos alguma coisa, mostramos alguma coisa para alguém, a gente aprende muito mais, porque na verdade o que as pessoas para que você mostra, né? As inteligências são sempre uma coisa bonita, fantástica, né? Elas sempre multiplicam as coisas de uma forma maravilhosa, né? E daí as ideias vão surgindo novas formas de ver, e isso é muito legal. Mas a primeira coisa, você estava falando na noção de ideia, de lei, né? Você falou dos 3 L's lá e tudo mais. A ideia de lei ali é como sinônimo de princípio, tá bom? Você perguntou lá, né? É sinônimo de princípio mesmo, tá? Não é igual lei de lei. A lei, lembra que nós colocamos lá as hierarquias? A lei, humanamente falando, se refere àquilo que é honesto, certo? Já o princípio, né? A lei como princípio, ou a lei eterna, né? Ela se refere ali à hierarquia dos bens transcendentais, né? Especial, perfeito e verdadeiro, certo? Essa é a coisa. Então, por exemplo, quando nós colocamos algumas leis, tem até anotado aqui na minha frente, se nós estivéssemos aqui no escritório, você ia ver, tá ali, ó, princípios psicológicos fundamentais, 3 princípios. O segundo princípio, está escrito princípio ali, né? Quer dizer, a segunda lei, nesse sentido aí, todo ato suscita o sentimento do qual é a expressão normal, certo? Todo ato, o fato de fazer alguma coisa, suscita um sentimento do qual ele é a expressão normal. Então, por exemplo, se você precisa agir como um técnico, né, de futebol, por exemplo, né? Você chega ali diante de uma rapaziada, né? Você tem que unir todo esse pessoal num objetivo só. Tem alguns que são mais dispersos, outros que são mais difíceis. Você vê um grande potencial num atacante, mas um atacante individualista. O que você precisa fazer? Você precisa levar esses meninos. Então, você vai precisar ter um jogo de cintura enorme. Então, às vezes, você precisa chegar lá e dar uma chacoalhada, uma bronca. O fato de chegar e chacoalhar, essa ação exige uma certa ira. E a ira, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, ela não é uma coisa ruim, não é? Necessariamente ela não é uma coisa ruim. Ela pode se tornar ruim, como qualquer sentimento, né? Dependendo da finalidade que você tem. Então não é o sentimento que é ruim, é a finalidade que é ruim. Tá aí uma diferença importantíssima, né? Mas a ira é uma coisa boa. A ira é esse estado de tensão, né? A ira é tensão. Então você vê que, por exemplo, os homens têm uma tendência maior à ira, por quê? Lembra que nós falamos? O homem é aquele que está na porta da caverna com a lança na mão, enquanto o jaguar, enquanto a onça, enquanto o leão está chegando, né? Então, ele precisa estar firme, ele precisa botar para fora, né, toda a força dele. Então ele tem uma tendência maior à ira por isso. E assim vai. Quando o técnico precisa unir a equipe, então ele vai ali e conta uma história, ele vai tentar envolver de alguma forma, assim como nós vimos ali nos princípios da hipnose, né? Então você, imagine, pessoal, você chegando lá, levantando a taça e tudo mais, você faz o pessoal sentir aquilo, aproxima aquela ideia da vitória deles, e daí você consegue. Quer dizer,
este ato, né, próprio, está ali uma finalidade a ser feita, a unir, ele vai suscitar um sentimento, quer dizer, nesse caso não é mais a ira, é o sentimento de amor pela vitória, desejo de vencer, né? E você antecipa a alegria da vitória, porque a alegria já é um descanso, né? Eu consegui, fiquei feliz, né? Então você antecipa esta alegria e já começa a criar uma certa euforia. Depois, ao mesmo tempo, o cara tem que despertar uma certa tensão, uma certa ira, uma certa vontade, uma força de vontade. Então você percebe que agir suscita um sentimento. Então, o ato, né, o fato de fazer, e o ato geralmente não sempre, né, é ação do composto. Esta é uma noção importante, né? Neste tipo de trabalho aqui, nós queremos olhar para as coisas de forma mais integral, certo? Então, o ato é a ação do composto. Você não age só com a mente, você age com mente e corpo, sempre. Mente e corpo, sempre. Quando o cara estuda, quando o cara está só raciocinando, não, cara, tem cérebro, né? Então, aqui acredito que não há só cérebro quando nós usamos a inteligência, há algo além do cérebro, mas o cérebro é a via, é o caminho, é a estrada por onde você percorre e por onde isso chega ao corpo, óbvio. Então, por isso que a gente cansa quando estuda, né? Porque tem um movimento físico, sim. Então, o ato é sempre algo que é feito no composto, mente e corpo, né? Então, fazer, o ato de estar ali pronto para realizar, gera um sentimento, gera um sentimento compatível, né? Qual é a expressão normal, quer dizer, é uma compatibilidade. Agir daquela forma expressa um tipo de sentimento. Isto é um princípio, isto é uma lei psicológica. Isto sempre foi assim desde que o homem é homem e sempre será assim mesmo na glória. Mesmo, nunca diria isso lá falando num curso onde nós estamos tratando de princípios psicológicos. Eu estou falando isso para você. Então, mesmo na glória, né, mesmo lá diante de Deus, né, o fato de vermos, por exemplo, a essência divina, né, a visão beatífica, o céu, as formas como nós falamos aí, são diversas, mas é a mesma coisa, né? Isso vai gerar um sentimento correspondente. Mesmo se cremos que nós ressuscitaremos com um corpo glorioso, algum tipo de sentimento nós teremos, certo? Assim como nós vemos que, por exemplo, os anjos que não têm corpo físico, né, eles também se irritam, né? Nós vemos relatos assim na Escritura, né? Eles também se irritam, eles também ficam felizes, eles dão glória a Deus, assim como lá quando nasceu Jesus, não é? Os pastores viram os anjos, depois viram os anjos num grande aleluia, né? Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amado e tudo mais. Quer dizer, não é um sentimento da forma como nós vemos aqui, claro, porque eles são diferentes, mas né, existe uma analogia, existe uma semelhança, né, entre o sentimento deles e o nosso sentimento. Entendeu? Então, quando eu falo de lei ali, é porque se você lê muito Mário Ferreira dos Santos, ele está sempre falando de lei eterna, de lei disso, de lei daquilo, e são sempre princípios, né? Então, essa palavra lei aparece muito lá. Né? Outra coisa que precisa esclarecer ali que a gente falou, esse é a minha dificuldade em apresentar aquilo que eu estou fazendo, né? O material é muito denso, né? Tudo aquilo que estamos vendo é muito denso, porque a psique é algo difícil, não é algo fácil de... Então precisa uma certa densidade mesmo. Então é difícil apresentar pequenos resumos, porque fica sempre muito difícil de compreender o que está sendo dito, entendeu? Então, como eu resumi muito ali, ficou muita dúvida para você, porque realmente tem uma densidade mesmo esse material, né? A gente estava falando da noção de bem, né? Vai ser difícil para as pessoas entenderem que mesmo o Pablo Escobar tem algum bem.
fica mais fácil para compreender? Sim, é difícil entender mesmo, né? Compreendo perfeitamente. Mas fica mais fácil entender quando você coloca isso, né, como uma oposição, porque nós compreendemos, né, por opostos. Quando você coloca o oposto daquilo que você está querendo aprender, quer dizer, a nossa mente é dialética. Nossa mente é feita. A dialética acontece isso, né? Você tem uma exposição em um sentido, você tem uma exposição contrária, quer dizer, os opostos aí se chocam, e depois você tem uma síntese disso. Você separa, no choque você separa aquilo que não era verdade, aquilo que, né, onde havia uma certa confusão, você pega das duas coisas chocadas, né, as ideias que prevalecem realmente condizem com o que nós estamos olhando, e você tira uma síntese, um terceiro, né? E aí, depois eu vou te mostrar os números pitagóricos, isso aqui vai fazer um sentido tremendo quando a gente olha para aquela ideia lá. Tá? Mas a ideia é o seguinte, que o nosso conhecimento, quando ele está mais iluminado pela intuição, ele tende a olhar para um todo e não para uma coisa só. E aí a coisa fica muito mais clara. Mas o que acontece? O bem, certo? Vamos começar aqui por uma ideia seguinte. Colocar aqui aquele símbolo, né, que todo mundo conhece bem lá, certo? Símbolo lá oriental, né? Aqui preto, né, e aqui um pontinho preto, certo? O yin e yang. O que é que a gente vê aqui? Uma oposição, né? Preto e branco, certo? Então daí parte, muitas pessoas pensam que para haver um equilíbrio, né, é preciso que haja um bem e um mal correspondente. Aí você choca as duas coisas, né? E tem muita gente aí, principalmente na modernidade, nessa confusão que é feita, tem muita gente que acredita que essa noção de mal não é bem um mal, é simplesmente o oposto. Assim como você tem homem e mulher, assim como você tem dia e noite, né? Olha só, a escuridão não é mal como se classifica. Então, né, vocês, os cristãos, quando acabam classificando certas coisas como más, eles fazem um juízo de valor, né, conforme os seus. E eles querem que todo mundo assuma a sua doutrina, é por isso que eles fazem isso, não é bem isso e tal. Cara, isso não é verdade. Apesar que aqui, por exemplo, quando você olha para a verdadeira doutrina disso aqui, você não vê só os opostos, o preto e branco, mas você vê que existe uma relação entre eles, né? Dentro do branco tem lá um pontinho preto e dentro do preto tem lá um pontinho branco. Não é isso? Então, aqui, um ponto de ligação. Né? Se for lá para o número de Pitágoras, você vai ver a oposição, quando há alguma semelhança entre os opostos, e para haver uma verdadeira oposição tem que ter algo semelhante, senão não vai nem chegar a ter oposição. Mas quando tem uma semelhança, logo em seguida surge uma relação, que é o que une os opostos. Vamos ver isso daqui a pouco lá, eu te mostro com mais calma, certo? Mas o que acontece aqui, que mesmo assim, quando você para só na relação, né, você tem aí uma verdade, certo? Mas uma verdade incompleta. E olha só, uma verdade incompleta é o que nós chamamos de mal. É o que nós chamamos de mal. Se a gente prestar bem atenção, toda vez que o diabo fala, não fala só de coisas ruins, certo? Por exemplo, a gente pode pegar lá o exemplo da tentação de Eva, né? Tá lá. Deus proibiu Eva de comer da árvore do jardim. Bom, eu sei que vocês
entendem essa passagem, e isso aqui não é para ficar fazendo... acreditam que aquilo foi uma coisa literal, que realmente havia uma árvore, que realmente havia um fruto. Não é? Eu penso que pode ter sido, sim, pode ter havido, não tem problema nenhum. Não é? Mas que, da forma como está descrito na palavra, aquilo é simbólico. Em que sentido? O que é simbólico? Se eu te mostrar isso aqui, este livro aqui, é Mário Ferreira dos Santos, Tratado de Simbólica, certo? Quando a gente fala simbólico, as pessoas às vezes não sabem o que é exatamente a simbólica, né? Mas basicamente assim, ó, algo que é símbolo de outra coisa, né, ele tem uma relação analógica com essa coisa. O que é relação analógica? Analogia é síntese, né, de semelhanças e diferenças. Por exemplo, em várias culturas há uma comparação entre o sol e o leão, certo? Então vamos lá. O sol, ok, o sol amarelo, né, o leão amarelo, isso aqui é uma semelhança. O sol, ele governa o dia, quer dizer, ele é um rei, né, onde todos olham para ele é o centro das atenções, quer dizer, ele é uma espécie de rei. O leão também, né, ele é amarelo, ele tem um certo brilho, e ele é lá o centro das atenções, lá na selva, é uma espécie de rei. Claro que a gente vê que é totalmente diferente o reinado dos dois. Mas percebe que, de alguma forma, eles são reis, eles possuem uma semelhança e, ao mesmo tempo, possuem muitas diferenças, certo? Se nós vamos descrever isso racionalmente, você passa, né, um ano inteiro colocando semelhanças e diferenças. Você passa muito tempo fazendo isso. Agora, quando você trabalha intuitivamente, você olha, leão, olha, sol. E, como nós falávamos, a intuição, ela capta tudo ao mesmo tempo, né? A gente pode não saber falar, mas a gente sabe o que é. Entendeu? E isso é um conhecimento. O problema moderno é o seguinte: você não sabe falar sobre isso, você não conhece. Mentira. Entendeu? Você sabe. Transformar isso em palavras vai exigir um esforço enorme. Se várias pessoas compreenderam a mesma coisa, ótimo, né? Compartilhe isso espiritualmente, fechou, né? Você vê aí que existe uma relação de semelhança e diferença. O que acontece? O Sol, você percebe, está numa ordem superior, ele é um ser superior. Todos nós dependemos da luz do Sol para viver, né? Agora, se morre um leão e se morre todos os leões, nós não morremos por causa disso, né? Então, entende o seguinte, que na ordem do ser, né, o Sol está numa hierarquia mais alta e o leão numa mais baixa. Quer dizer, o Sol participa mais do ser do que o leão. Você entende? Então aí, né, um acaba sendo símbolo do outro. Entendeu? O leão mostra algo do sol. É mais fácil ver no leão para nós, né? Nós podemos olhar as suas ações, como ele é rei, do que entender o sol. Poxa, levou séculos para as pessoas entenderem certos funcionamentos, né, do sol, da Via Láctea, o funcionamento do sistema solar e assim por diante, entendeu? Então, algo que está mais próximo de nós, um símbolo mais próximo, mostra detalhes importantes, notas importantes, informações importantes sobre aquilo que está mais alto. É isso que é um símbolo. Você entendeu? É isso que é um símbolo. Né? Então, é ali que, quando a gente entra lá no contexto do Adão e Eva, ótimo, pode ter acontecido exatamente como está lá. Mas, nós podemos dizer, por exemplo, o demônio é uma cobra? Uma serpente? Quando a gente vê uma serpente por aí, a gente vê um demônio?
comer de um fruto, né? Que mal haveria em comer um fruto, ele é proibido, tudo bem, mas, né, geralmente as proibições não se referem a coisas desse tipo, você entende? Então, mesmo que tenha acontecido daquela forma, entende? Existe ali um material excelente para fazermos um trabalho simbólico, entendeu? Para entendermos realidades mais altas, assim como, por exemplo, a árvore, né? A árvore da vida. A árvore da vida, poxa, as árvores são importantes materialmente, mas existe um símbolo grandioso na alma. Eu escrevi um livro lá, Ao Andar pelo Vale do Grande Carvalho. Por que carvalho? Porque o carvalho é um símbolo de eternidade. Nós não temos quase carvalhos aqui, mas nas culturas onde existem lá na Europa, onde tem um carvalho, né, o carvalho tem várias simbologias. Uma delas é nos lembrar da eternidade. Ele é muito grande e ele vive por muito tempo. Então, a pessoa que tem um carvalho ali plantado na propriedade dela, ela nasce, o carvalho está lá. Ela cresce, o carvalho está lá, imóvel. Ela fica adulta e o carvalho permanece ali. Ela fica velha e está quase morrendo e está vendo o carvalho daquele mesmo jeito na janela. Quer dizer, a eternidade tem alguma coisa disso, entendeu? A eternidade tem alguma coisa a ver com isso. Por quê? Porque a eternidade está além do tempo. Ela absorve o tempo. Então, veja que vai acabar o tempo e nós vamos continuar aqui. Quando Deus fala no Apocalipse, ele fala do fim dos tempos e não do fim do mundo. Né? Fim dos tempos. Quer dizer, ainda fica a eternidade, que é essa coisa que não passa. Então, quando você olha para aquele ser enorme que é o carvalho, né? Aquela árvore enorme, velha e que não se move, você tem essa impressão de que, olha, eu passo e ela não passa. Né? Então, gera para nós um símbolo forte. E você vê que todo o trabalho que você faz na hipnoterapia é o trabalho com símbolos. Entende? Com símbolos. Este é o material do subconsciente. Este é o material da imaginação, que está composta junto com a memória. Certo? Nós pensamos por símbolos. Certo? E se você prestar bem atenção, a linguagem é também simbólica. As palavras são simbólicas. Né? Nós pensamos assim. Primeiro com símbolos, depois com conceitos e palavras. Você entendeu? Então, vamos lá, voltando para o assunto, uma parência foi muito grande. Olha lá, o demônio falando com Eva, né? E Deus disse, olha, não coma da árvore do bem e do mal, não é isso? Não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Né? Como eu compreendo isso? A árvore bem e mal, certo? Deus dá a medida para aquilo que é bom e para aquilo que não é bom, certo? Deus diz, olha, faça isso, não faça aquilo. Tem alguns filósofos que dizem assim, Deus não é bom, sabe por quê? Porque a possibilidade do mal já é um mal. De forma alguma. Certo? E Deus mostrou o que era bom e o que era mal. Isso aqui era uma possibilidade apenas. E as possibilidades, certo? Elas existem lá na essência de cada ser. Mas elas não existem na existência desse ser. Vamos falar disso daqui a pouco, cara. Isso é uma coisa que não é tão simples de explicar e também não é simples para entender. Certo? Mas
o que acontece? Para que haja liberdade, né, Deus precisa conceder ao homem, né, a possibilidade de, olha, Deus diz, né? Deus diz, eu sou o bem supremo. Né? Eu não explicaria nunca assim numa aula, tipo, nessas aulas que eu dou lá no curso, tá? Explicando para você. Falando assim para você, certo? Porque eu sei que você é uma pessoa já espiritualizada, certo? Eu sou a medida do que é bom. Eu sou o bem. Né? Agora, eu te fiz semelhante a mim, diz Deus. E se você quiser ficar comigo, ótimo, porque, né, eu sou o que é bom para você. Agora, se você também não quiser isso, você é livre. E ser livre é um bem imenso. E não há mal nenhum nisso. Certo? Agora, se nós compreendêssemos, como nós colocamos aqui, o mal como uma parte da essência do bem, né? Então isso aqui seria algo que Deus haveria feito. Né? Não, Deus não fez isso daqui. Certo? O que Deus fez foi a possibilidade ou não de amá-lo. Né? E é o que acontece com o diabo. O diabo disse, não o amarei, não o servirei.